Irmãos, mais uma vez, Pai do Senhor para vocês. Aqui estamos pela graça e misericórdia do Altíssimo. Louvo a Deus por estar com os irmãos mais uma vez. Irmão Marcelo, presidente dos varões. Cadê ele? Eu vi ele agora aí, deve ter. Está na cozinha, na correria. Nos convidou. E aqui estamos para nós estarmos juntos, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Eu ouvi essa semana, enquanto eu faço as minhas considerações, pode abrir a sua Bíblia em Marcos 5. Evangelho de Marcos 5. Um pregador, um pastor reformado, um senhor, eu não sei o nome dele agora. Ele falou algo que eu achei muito interessante sobre a marca dos eleitos. Os eleitos têm duas marcas pelo menos. Uma na orelha e outra no pé. Quando ele falou isso, eu falei, uai, o que vai sair? Ele falou assim, as minhas ovelhas me ouvem. A marca da orelha. E a marca do pé é que as minhas ovelhas me seguem. São as marcas dos eleitos. E quando a gente procura, como pastores, sermos fiéis à palavra do Senhor e ao pastoreio, automaticamente é a palavra, que vai falar às nossas ovelhas, do jeito carinhoso que a gente fala, porque as ovelhas são de Cristo, E com essa palavra eu quero louvar a Deus pelas ovelhas que posso servir ali na Presbiteriana Renovada, que ao convidá-los para estarem comigo aqui hoje de manhã vieram, Eu disse para eles, vamos lá que a escola dominical nossa vai ser a nossa missão da voz de Cristo hoje. Vocês vão me ouvir aqui, vão me ouvir lá. Então aqueles que vieram, ouviram a voz do seu pastor também. Que Deus abençoe a vida de cada um dos queridos que estão aqui. Eu estou olhando para o Pedrão ali, o Pedrão foi comigo para Rolim de Moura ontem, nós fomos pela manhã. E a gente tinha que uma reunião da igreja lá, na diretoria, e à noite uma ordenação de um pastor, e eu tive que pregar lá. O Pedrão foi comigo, até pensei que ele não viria aqui hoje de manhã, porque ele foi dirigindo, para que eu pudesse estar mais descansado para estar aqui hoje de manhã com os irmãos e compartilhar algo da parte de Deus. Então, louvo a Deus pela vida do Pedro Osvaldo, que me acompanhou ali, me ajudou nessa batalha. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou muito contente de estar aqui nessa manhã, desafiado pelo Senhor, mas sentindo a presença de Deus nesse lugar de maneira muito maravilhosa. Espero que você também sinta. Deus está aqui. Eu sempre tenho um dizer que tem uns crentes que é igual Jacó. Jacó estava naquele lugar, deu uma cochilada e de repente a presença de Deus se manifestou, e anjo descia, anjo subia, e o trono de Deus, e ele levantou assim e falou assim, nossa, Deus estava aqui, eu não sabia. Seja crente de Jacó, não, Deus está aqui, fique sabendo e desfrute disso. Amém? Quero ler com vocês Marcos, o Evangelho, isso é autoria minha, se não for heresia tá bom, o Evangelho do Reino inaugurado, demonstra muito esse reino inaugurado. Capítulo 5 então de Marcos diz assim, assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava em túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. E então soltou um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito, saia desse homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente,
que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Verso 13. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram daquele homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Aleluia. Estava sentado ali, glória a Deus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Ai, Senhor. E quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, disse: volta para a sua casa, para a sua família e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Aleluia. Permita-me contar um testemunho, alguns talvez já deva ter ouvido, mas quero contar iniciando esse sermão nessa manhã. História real de uma família que conheço. Essa família de raiz muito católica, servia a Deus catolicamente, ou seja, pensa aí sobre o que é servir catolicamente, se é que é possível. Catolicamente, no sentido romano, né? E essa família, então, o marido, a esposa e alguns filhos. E essa família teve algumas experiências com a fé católica, inclusive com a devoção à padroeira aí, que eles chamam deles, né, do Brasil aí, a Aparecida. Alguns milagres aconteceram na família por meio dessa devoção. O pai dessa família, ele teve um problema de saúde no início do seu casamento e ele ficou estéril. E então ele fez uma promessa que iria na Aparecida do Norte se desse de volta para ele o poder ter filhos. E ele teve 5 filhos. Um desses filhos foi desenganado pelo médico quando bebê. A madrinha, eram católicos, a madrinha desse rapazinho fez uma promessa Aparecida de novo. E esse menino que era para morrer em casa, no outro dia o médico chega no quarto, ele está sentado na cama, né, com a mãe, logicamente, né, já está agitadinho o bebê, e o médico fala: não sei o que aconteceu. O menino foi alcançado por um milagre. E essa família então continua a sua vida como católico e servindo dessa maneira, nessa escravidão da cegueira. A mãe dessa família muito católica, com seu altar em casa, com a sua Bíblia, com a sua imagem, com seus rosários, essa coisa toda. Só que essa família também era marcada por muita dor, de traições, do líder da família que não conseguia se estabilizar, dessa mulher que sofria muito, mas dava vida pelos filhos, e anos se passaram. Os filhos também seguiram essa fé católica, eram muito ativos dentro da igreja católica, até que aproximadamente no ano de 92, se não me falha a memória, o evangelho começou a entrar nessa casa. Esse evangelho, o reino de Deus começou a chegar nessa família de fato. Eles conheciam a religião católica, mas eles não conheciam Jesus e o poder dele.
Essa família era muito próxima dos padres, das freiras, mas essa família também, um dos filhos dessa mulher era alcoólatra. O outro queria ser padre. O outro, se Deus não cuidasse, ele ia ser pai de multidões. E aquela situação terrível, bebedeira, forró, briga, desordem, traição, dor, tristeza profunda. Mas a religião estava em pé. Mas o evangelho começou a entrar. E o primeiro daquela família foi tocado pelo poder desse evangelho. E esse primeiro começou a evangelizar o resto da família. E ele evangelizou e discipulou essa família por 3 anos. E a família era tão católica que não permitia ele pregar com a Bíblia evangélica, porque a Bíblia dos crentes era diferente, tinha que pregar com a Bíblia católica. Pois bem, ele pregou para esse povo com a Bíblia católica por 3 anos. E essa família então começou a questionar os seus líderes lá, e eles não tinham resposta. Até que 3 anos depois, a matriarca dessa família se rendeu a Jesus. 1 semana depois, mais 2 se renderam a Jesus. 2 meses depois, aquele que era alcoólatra chegou em casa bêbado, arrastado, bêbado. Entregou a vida dele dentro do quarto da casa dele. No outro dia, ele se levantou e não mais fumou nem bebeu. Isso foi, eu não me lembro direito, foi num começo de semana, sei que na quinta-feira à noite ele estava dentro da igreja, levantando a mão dizendo: eu sirvo Jesus a partir de agora. Ele creu em Jesus numa noite, no outro dia ele encontrou com a namorada dele. Ele falou: aquele cara que você conheceu morreu, vamos terminar o namoro aqui que agora eu sou crente. Eu falei: vou te... Assim foi na vida desse rapaz. E assim os outros foram se convertendo. Mas a verdade é que o evangelho entrou nessa família e mudou a história dessa família. E essa mãe hoje ela tem o privilégio, o pai dessa família ele não se converteu, mas essa mãe tem o privilégio de ter 2 filhos pastores, servindo ao Senhor e pregando o evangelho do reino. Essa família é a família da dona Cilda, minha mãe. Certo? Aleluia, louvado seja Deus. Um outro pastor você já conhece, aquele que era alcoólatra, vocês o tiveram aqui como membro dessa igreja, e viram o que Jesus fez na vida dele, e o conhece, que é o Gilmar. Pai de multidões é o Fábio. A Dinara, que era muito beata, né, como a gente dizia, até dirigia as missas lá, hoje é diaconisa na igreja, né? E Deus tem nos guardado e cuidado de nós. E nós temos experimentado o reino de Deus na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, o poder desse reino. O significado básico da palavra reino na Bíblia é o governo real de Deus. Seu governo, sua ação, seu senhorio, sua governança, soberania. Em Jesus, através dele, Deus, o Rei, vem ao mundo de um jeito novo para estabelecer seu governo salvador. Primeiro no coração do seu povo e em seus relacionamentos, mediante o triunfo sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. Depois, pelo exercício do seu reinado, reunindo um povo para si em congregação, que vive como cidadãos fiéis do reino, que não é deste mundo. Então Cristo vem pela segunda vez e completa o reino através do estabelecimento do novo céu e nova terra. Isso é com ele depois. Sim, justamente é essa agonia do já e do ainda não. A dimensão futura do reino, na oração do Pai Nosso, Mateus 6,10, nós vemos isso. Todavia, em Lucas 11,10, vai falar que Jesus expulsa, se ele expulsa demônio pelo nome do Senhor, então o reino de Deus já chegou. Puxa vida, vem o teu reino, mas o reino chegou, é isso mesmo. Essa tensão. Mas uma verdade que vocês já começaram a perceber desde o começo da mensagem, que o reino já chegou de algum jeito. Em Lucas 17:21, Jesus chega a dizer que o reino de Deus está dentro de vós. A imagem que temos nos evangelhos, enquanto Jesus desvenda os ensinos do reino, é que ele é ao mesmo tempo presente e ainda futuro. Na verdade, isso é o que ele quer dizer quando afirma que o mistério do reino está aqui. Uma presença sem consumação.
A resposta é que o reino de Deus é Deus reinando. É a sua ação soberana no mundo para redimir e libertar um povo. E então, em um tempo futuro, consumar essa obra, renovando o seu povo e o universo completamente. Se você discordar dessa fala que eu acabei de dizer, quero dizer para você que está discordando de John Piper, não é minha. Foi ele que disse tudo isso que eu acabei de ler. John Piper declara isso e automaticamente nós cremos nessa realidade. Não só porque ele declara, mas é que pensamos da mesma maneira, porque vejo assim também acerca da palavra o que ela diz do reino de Deus. E alguns conceitos do reino, de forma bem simplista, na época da patrística dos pais da igreja, alguns pais da igreja foram influenciados pela filosofia grega, e eles tentaram fazer uma ponte entre a fé cristã e o pensamento grego, e eles conceituaram o reino somente em categorias espirituais. O governo de Deus era espiritual na cabeça deles. Para os romanos, ou para a igreja romana, o reino era identificado como a igreja. Este era o pensamento da igreja medieval, muito influenciado por Agostinho. Pensamento evangélico no geral, para muitos evangélicos, o reino é identificado no novo nascimento. Quando o novo nascimento é aplicado, então, Deus assume o governo da vida dessa pessoa, desse crente. E o reinado é individualista. E talvez seja influenciado pelo movimento, talvez, petista da Alemanha e o puritanismo inglês. Pensamento liberal, os liberais indicam que o reino, identificam o reino como uma nova ordem social, talvez influenciados pela perspectiva escatológica do pós-milenismo, que é aquela coisa somente de cuidado das pessoas e aquela questão do reino no sentido de tudo certinho, as coisas ocorrendo certinho, e o pós-milenismo é aquela coisa do leão comendo com a serpente, aquele pensamento do milênio literal. Que eu não creio, e a igreja aqui também não crê, nós somos amilenista, Cremos que nós estamos vivendo o milênio. Existe uma visão do reino apocalíptica, que o reino de Deus é concebido em categorias futuristas, só para o futuro. O erudito Albert Schweitzer defende essa corrente. Para ele, Jesus foi um mestre apocalíptico e esperava o estabelecimento do reino em um futuro imediato. O reino não chegou e Jesus morreu desiludido. Esse foi o pensamento desse erudito. Na visão evangélica pentecostal ou carismática, que é mais parecida com a gente, identifica o reino com o poder de salvar, libertar o pecador aqui e agora. Para eles o reino é presente e atua com poder nos nossos dias. E sim, creio que o reino de Deus está atuando aqui, embora a consumação será futura. O termo reino, basileia, tem um significado dinâmico. A chave para a compreensão do Evangelho de Jesus. O reino é poder de Deus em ação, entre os homens e por meio da pessoa de Jesus e do seu ministério. Assim o reino de Deus se manifesta. E por isso eu quero pensar com vocês nesse texto aqui que nós lemos. Sobre o reino de Deus já. O reino em ação, por meio da pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Então, tendo esse pensamento de que o reino de Deus já está entre nós, e o reino de Deus é essa ação, esse domínio de Deus para salvar o pecador, para libertar, para dar-lhe redenção acima de tudo, a gente olha para um texto como esse de Marcos. Como eu disse no começo da pregação, lendo e estudando sobre isso, você vê que o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito por Marcos, mentoreado por Pedro, ele escreve esse texto e mostra Jesus como servo, ele que está servindo. Ele quer atingir primeiro os romanos, então ele não poderia escrever como Mateus escreveu, falando que Jesus é rei, senão arruma muita confusão. Então ele mostra Jesus como servo, os romanos aceitam com mais facilidade. E essa característica do livro de Evangelho de Mateus mostra esse Jesus servindo, mas essa operosidade do reino de Deus na terra, pela pessoa de Cristo. Cristo estabelecendo o reino no coração dos homens, o seu poder, amarrando o valente e entrando na casa dele, dominando tudo.
Como foi dito aqui, quando ele pisa na cabeça da serpente, ele consuma tudo. Tetelestai, está consumado esse negócio. O reino está aqui. O reino chegou. Será consumado sim no seu retorno. Mas esse reino em ação. A ação de Deus entre os homens. E Marcos registra Jesus o tempo todo fazendo isso. Operando milagres, curando pessoas, fazendo coisas sobrenaturais, mostrando domínio sobre tudo e todos, mostrando sim para que veio, para instaurar o reino. Como João Batista disse, olha, o reino está aí, o reino chegou. O reino é revelado pela pessoa bendita de Cristo, louvado seja Deus. E aí nós temos esse texto diante de nós que explicita muito bem isso, que mostra muito bem para mim, para ti, e a gente fica pensando sobre algumas coisas aqui. E aí, esse reino de Deus já, esse reino em ação por meio de Cristo, mostra essa primeira verdade que ecoa tanto nos nossos corações, que é pregado muito sobre esse púlpito aqui, sobre aquele púlpito lá também, sobre alguns poucos púlpitos nas igrejas por aí, mas essa primeira verdade que para mim salta aos olhos aqui nesse texto. Jesus sai da onde ele estava, enfrenta uma tempestade e fala, vamos para Gadara, lá para o meio do Gerazeno. Os discípulos não sabiam, mas Jesus foi até um homem perdido. Jesus foi até naquele camarada que não tinha condição de encontrar Jesus jamais. Jamais. Esse reino em ação é justamente isso. Saio da minha glória e vou atrás dos pecadores que não têm condição de olhar para mim e me crer. Revela-se muito isso aqui. E Jesus vai atrás desse camarada, e é muito claro a gente ver a incapacidade dele. Como ele é incapaz de se voltar. Ele estava possesso, dominado por demônios. Ele não podia se voltar e crer em Jesus. Ele é aqui o extremo do domínio do diabo. É a humanidade mostrada em momentos extremos. Mas essa é a primeira verdade do reino de Deus em ação, aqui nesse texto. Jesus indo ao pecador. Como diz, às vezes a gente fala, né? Eu encontrei Jesus. Não, você nunca encontrou Jesus. Jesus não estava perdido. Jesus que encontrou você. A luz brilhou na tua vida e na minha vida escura. As trevas tomavam os nossos olhos, nós não conseguimos ir para canto nenhum. De repente brilhou a grande luz, louvado seja Deus, e nos mostrou o caminho. Então nós cremos e nos arrependemos e estamos na presença dele. Então o reino de Deus é isso, é Deus vindo a nós e agindo em nós e também por meio de nós e por nós. Louvado seja Deus. Esse texto para mim é magnífico, ele é estupendo para deixar claro essas verdades, porque tem muitas pessoas que declaram por aí, não, mas é eu que creio, eu que faço, não faz nada não, senhor. Como diz o mineiro, faz não, olha o que Jesus fez. Se ele não desce da glória, se ele não larga do trono dele, eu e você estamos, como diz o goiano, no sal, tá? No sal, mas ele resolveu revelar-se a nós, cumprir essa promessa que ele fez no Antigo Testamento, né? Presidente Wesley, e ele veio, e ele está sentado no trono. Que glória! Essa é a primeira das verdades. Então entenda isso, e só uma aplicação nisso. Alega teu coração, você que já creu em Jesus, porque um dia você estava igual ou pior, como eu contei da família no início, igual ou pior a esse homem, mas Jesus traçou o curso para chegar até você e atingir você e salvar você. Que amor é esse? Não, mas eu tinha alguma coisa para oferecer. Esse rapaz tinha mais de 2.000 demônios no couro, perturbado, todo escangalhado, como diz o ditado, todo estragado. Tinha muita coisa para, não tinha nada para oferecer para Jesus. Foi graça, foi amor, foi misericórdia, foi Ele querer salvar, louvado seja Deus. O reino de Deus revela isso na pessoa bendita de Jesus. Uma outra coisa, que é a segunda coisa que eu quero dizer para vocês sobre esse reino em ação, é Jesus mostrando essa situação do homem e o domínio de Satanás sobre o homem. O reino de Deus, quando ele chega, fica mais claro isso, porque na verdade o Evangelho ele revela a situação do homem. O verdadeiro Evangelho mostra como o homem é caído,
perturbado, escravizado. É por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses: Ele nos tirou das trevas para o reino do seu amor. Nós estávamos dominados pelas trevas. Ele vai dizer aos Efésios que nós éramos escravos, filhos da desobediência, dominados pelos espíritos imundos dessa terra. Essa é a realidade. E o evangelho do reino, ou o reino, vem e mostra isso. Olha como é que é. Dá uma olhada como é que é a situação. Olha para esse rapaz e vê a situação da humanidade. Perdida, escravizada. E o diabo tendo domínio sobre eles. De uma forma horrível, terrível. Porque o texto vai dizer aqui, olha comigo. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério. Olha de onde o ser humano veio, o cidadão veio. Veio ao seu encontro. Esse homem morava nas cavernas usadas como túmulos. Ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Ele quebrava as correntes quando era algemado, com os pulsos. Olha que perturbação. Os pés, ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. De dia e de noite, vagava diante dos túmulos pelos montes, gritando e se cortando com pedras. Jesus veio. Se Jesus não aparece na história desse homem, se a gente não lê isso aqui, você fala: quem que era esse homem mesmo? Como é que era a situação desse homem? Por que a história desse homem apareceu? Por que essa situação foi clareada diante de nós? Porque o evangelho, o reino chegou, então mostrou como o reino das trevas estava atuando sobre o ser humano, de uma forma muito mais clara. Porque o evangelho mostra essa decadência e mostra a ação de Satanás sobre as pessoas, as escravizando de forma terrível. E Jesus revela isso. Revela como o diabo faz com a arrogância e soberba do homem. O homem bate no peito e fala: não vou ser crente, porque eu quero ser preso, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero. Só há liberdade em Jesus, porque fora dela é isso aqui, é escravidão. É escravidão. Não é que o diabo é culpado de tudo, não é, o diabo é aproveitador. Ele é terrível, o diabo é maligno. Ele é terrível. E ele é o príncipe desse século. Ele que opera nos filhos da desobediência. Jesus, ele revela essa ação de Satanás sobre o ser humano. E é por isso, irmãos, que o ser humano dessa maneira, com a atuação de Satanás sobre ele, é por isso que, se não for uma ação extraordinária, miraculosa, de fora de um Deus poderoso, se não for essa ação, jamais ele sai dessa situação. Porque ele é um escravo, escravo de seus desejos, de suas vontades e do diabo. O evangelho, o reino de Deus, mostra como o reino das trevas está trabalhando. Como as pessoas são escravizadas. E como elas precisam de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E sabe uma coisa interessante sobre essa mesma situação? Não só mostra a situação desse rapaz, da humanidade, mostra o domínio de Deus, do reino, sobre o ser humano. Olha o reino de Deus aqui: domínio sobre o rapaz, sobre o diabo. Por quê? Porque o diabo já fala: o que você veio fazer? Perturbar a gente. Senhor, filho do Altíssimo, ele já reconheceu quem era Jesus. Ele falou: o cara tem domínio, o cara que chegou aí é o que domina. Ele chegou, o reino dele está aqui, ele está amarrando o valente, ele está mandando no valente. Olha que o reino começa a mostrar o domínio de Cristo sobre o diabo, sobre o cidadão, porque quando o cidadão é liberto, a primeira coisa que ele quer é ficar com Jesus. E sabe uma outra coisa que é mostrado aqui pelo evangelho do reino? O domínio sobre as coisas. No texto anterior mostra ele dominando o mar e os ventos. Aqui ele domina os porcos também. Que o diabo não pode nem entrar no porco se Deus não permitir, nem nos porcos. Fala: pode ir lá naqueles bichinhos lá. Vai. Você está entendendo? Agora dá uma olhada, o que mais me impacta nesse texto, que o evangelho mostra. O ser humano é uma desgrama, desculpa a expressão. Jesus vai lá e encontra esse miserável, como era eu e você, salva ele. Chega os concidadãos dele, que não podia fazer nada por ele. Ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguiu arrumar um psicólogo, um psiquiatra, não conseguiu arrumar nada para libertar esse rapaz, porque não tinha jeito mesmo. Não era coisa para ser humano. Jesus vem e liberta o cara,
O rapaz está lá sentado em perfeito juízo, abençoadinho, vestidinho, tá... se fosse hoje, está de terno, né? Igual esse pentecostal, é prontinho para pregar. Aos pés de Jesus. Vem o resto da turma e assusta. Fala de Jesus, presta atenção à falsa pregação do Evangelho. Escuta aí bem isso aqui, olha que coisa profunda isso aqui. Olha a falsa pregação do Evangelho, porque os pastores dos porcos voltaram para a cidade e falaram: o cara fez um negócio lá, matou os porcos, tem um menino que estava endemoniado, tá esquisito lá, o rapaz está vestido, está conversando com ele. E a multidão, foi para lá. Só que Jesus veio para aquele rapaz, não veio para a multidão. A multidão que ouve um evangelho misturado, uma coisa de qualquer jeito, e vai atrás de Jesus, não alcança a salvação, porque elas vão com sentimento escuso, elas vão com sentimento tudo variado. É por isso que sem evangelho não tem salvação, sem evangelho verdadeiro. Esse povo foi até Jesus, juntou um monte de gente em volta de Jesus. Mas sabe qual foi a situação deles? Jesus, vai embora daqui. Sai daqui. O senhor acabou com a nossa carne. Nossos porquinhos, tão bonitinhos. Só falta falar assim: os porcos é melhor que o senhor. Você está entendendo por que muita gente ouve falar de Jesus e vai para as igrejas, mas nunca se converte? É isso. Porque elas preferem as coisas dessa vida, desse mundo. Mas preste atenção, quando o reino vai por meio da pessoa bendita de Jesus e entra no coração de um pecador, aí você vê o domínio de Jesus sobre ele, porque ele se sentou em perfeito juízo e falou: Jesus, eu quero ir contigo. Falou: não, vai pregar. Falei: então eu vou pregar. Jesus domina o camarada. Agora essas pessoas que vão por um monte de motivos escusos atrás de igreja de Jesus, quando chega na hora que elas veem a coisa de fato real, fala: não, quero isso não, eu prefiro os porcos. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Essa é a mensagem do reino. Então preste atenção que o reino revela a situação do ser humano, o domínio do diabo sobre o homem. E essa situação do homem, do ser humano, quando ele ouve alguma coisa de Jesus, ele vai atrás por si só, ele jamais entende, a não ser que ele seja revelado por uma graça, por uma ação sobrenatural de Deus. Está aqui, você está vendo, não estou inventando nada. Um camarada se converteu, o resto da cidade foi lá e mandou Jesus sair de lá. Você já pensou Jesus chegar aqui em Vilhena e juntar os vilenenses e falar: Jesus, vai embora daqui? E isso acontece ainda hoje, e em muitas igrejas, em muitos lugares, porque não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da transformação, não é o reino quebrando os poderes do diabo e vindo dominar o ser humano. É uma palavra, um ensino de autoajuda por aí, que diz que você pode vir como você está, ficar como quiser e levar a sua vida cuidando dos seus porcos e amando mais os porcos do que a Jesus. O evangelho faz separação do puro e do impuro. Não vai sair daqui hoje não comendo mais carne de porco, pelo amor de Deus, pode comer. Mas é uma reflexão. Aí vem um porquinho, já vai ver um capetinha. Por favor, não faça isso. Daqui a pouco teu filho chega lá, não chega, pastor, papai, viu um capetinho. Ela: não é não, é um porquinho mesmo. E é bom, bem fritinho, uma delícia. Chegou a dar água na boca aqui. O evangelho do reino já em ação. Primeiro, mostra Jesus vindo ao encontro do pecador, mostra a situação do pecador, mostra como ele é dominado, mostra como ele vê Deus. É assim que esse reino mostra o ser humano. Agora, terceiro lugar, e o tempo já está indo embora. Esse reino em ação mostra o poder de Jesus sobre criação, demônios e sobre o pecador, como eu já disse. Que poder é esse? Olha o que os discípulos disseram antes: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu fico imaginando os discípulos olhando e falando assim: rapaz, o rapazinho lá possesso foi conversar com Jesus. E o cara se ajoelhou. Jesus já chegou e falou: sai dele, Satanás. E ele já dobrou o joelho e falou: você já vem incomodar a gente. E Jesus dominando. Sabe o domínio de Jesus? Ei, preste atenção nisso, queridos. Se você não entendeu, você faz parte do reino desse Jesus que domina tudo.
Ele diz: foi-me dado autoridade no céu e na terra, e eis que vos dou autoridade. Você está entendendo o que é reino de Deus? Você está entendendo o que é ser povo do reino? É estar com esse Jesus e receber essa autoridade dele. Mas o reino denota, mostra para nós essa autoridade de Jesus sobre criação no geral, inclusive o cão, né? Que era anjo. Ele domina tudo, ele rege tudo, ele é santo, ele é majestoso. E o texto deixa muito claro isso aqui. Como é lindo ver essa... Irmãos, para comigo aqui, pensa nesse rapaz. Todo mundo queria correr desse menino. Às vezes a gente encontra umas pessoas meio com problema na cidade, meio sujo, meio esquisito. Você fica até meio... Esse dia eu vi os caras fizeram uma filmagem na pegadinha, e o cara chega como se fosse um doido, e o rapaz coloca a mão na cabeça dele e começa a repreender. Sai em nome de Jesus. Ele finge que está endemoniado. O cara manda umas 3 vezes, na quarta ele corre. O cara que estava expulsando o demônio. Sabe a falta de compreensão e de consciência dessa verdade? De lidarmos com uma compreensão do poder de Jesus e crer que Ele pode mudar pessoas. Esse camarada aqui, ele está fora do juízo. Você está entendendo a gravidade disso aqui? Ele era tido pelo povo não como alguém endemoniado, mas como alguém louco. Alguém com uma força sobre-humana. Você está entendendo o poder de Jesus sobre o ser humano para mudar algo impossível? O Evangelho do Reino mostra esse Jesus do impossível. E que às vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, na nossa era, às vezes ficamos meio sem fé. Nós cremos que Deus só salva os escolhidos, e daí a gente fala: acho que aquele não é não. Você não foi chamado para saber quem é e quem não é. Na verdade, nós só pregamos o Evangelho porque tem escolhido. E às vezes tem um doido ali na rua que você fala assim: tem como entender. Se Jesus quiser, Ele entende. Pode estar fora da casinha, Jesus põe ele na casinha de novo. Jesus coloca ele em perfeito juízo. Irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Olha o poder de Jesus sobre o homem. Olha o poder do reino. Eu conheço isso, então tá, deixa eu fazer uma aplicação. Nós conhecemos o poder do Senhor, e porque nós talvez não temos vivenciado e vivido isso mais em nossas vidas, na pregação, por que a gente crê, às vezes não sai pregar o Evangelho mais como deveríamos? Esse é o reino de Deus, está chegado, chegou, está em nós, está entre nós, está dentro de nós. Está aí, o reino de Deus é esse domínio do Senhor sobre tudo e todos. De fato, o diabo está neutralizado. E nós podemos então pregar o Evangelho e crendo nisso. Há alguns, como eu disse aqui, algumas correntes que já não crêem nisso não. Mas eu e você precisamos entender essa grande verdade da palavra do Senhor, que é simples, mas é grande, e na verdade aplicá-la, porque não é só explicar para mim e para você. O que está acontecendo conosco, essa igreja? Eu não estou falando de procurar milagre, não, irmãos. Eu estou falando de salvação de pecador. De crermos que Jesus tem muita gente para salvar. Jesus foi até esse camarada. Nós cantamos aqui o quê? Que nós somos seus pés e suas mãos. Que é a outra última verdade que eu quero trazer para vocês sobre o reino de Deus, o já em ação. Nós precisamos nos despertar mais para essa realidade que Jesus tem poder sobre o diabo. Quantos crentes ficam com medo do cão? Deus o livre quem manifestar perto da gente. A gente até ora para não manifestar. A gente vai antes de sair para o culto, assim, não deixa ninguém manifestar. Não quero conhecer, não quero conversar, não quero. Como eu acabei de dizer, o rapaz foi expulsar o demônio do cara, na 4ª vez ele falou: o quê? Estou fora. Eu até brinco assim: se eu sou chamado para expulsar um demônio, eu vou e mando ele sair 1 ou 2 vezes. Se ele não sai, quem sai é eu mesmo, vou embora. Vou jejuar e orar mais. Tem casos que só sai com jejum e oração mesmo, então. Mas sabe, essa consciência que nós temos que ter. Não está dizendo aqui que o Evangelho do Reino, o reino é isso? Você faz parte do quê? Você não faz parte do reino, você não é povo do reino. Eu e você não recebemos a palavra que nos foi dado também autoridade e poder para pisar serpente, escorpião, coisa mortífera, expulsar capeta, aquela coisa toda? E por que às vezes a gente não tem desfrutado de ver Deus libertando pessoas? Pensa nisso.
Pense nisso. Nós ainda estamos aqui, o reino ainda não se consumou. Jesus veio estabelecer o seu reino e ter um povo dele. E nós somos o seu povo, estamos aqui. E nós precisamos crer nessa autoridade de Jesus para salvar o pecador, para repreender o inimigo e para dar juízo aos pecadores. Nós vamos crer de tal forma que nos impulsione a pregar esse evangelho com mais intrepidez, a pregar, a falar desse Jesus, a orar com intrepidez. Se não salvar o camarada, o manifestante expulso, depois se quiser voltar aqui, volta, mas na hora que nós estiver ali tem que sair. A gente precisa pregar com mais fé, irmãos. Há um problema entre nós reformados, calvinistas, que crêem na eleição. A gente vai descrendo disso aqui. A gente acredita, a gente estuda, mas daí? Aí eu creio tanto que eu nem prego. Se tiver que salvar, Deus salva. Ué, Jesus veio, Ele foi lá até o pecador. Foi Ele quem operou a libertação. Ah, mas é Ele, pastor, eu não. Pois bem, olha o último ponto desse reino de Deus em ação, esse reino já. Dá uma olhada nos últimos versos, os versos 18 a seguir. Quando Jesus estava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus falou: não é hora de ir comigo. Vai para a tua casa, para a tua família e fale de tudo aquilo que eu tenho feito na tua vida. Sabe, Jesus pegando um inútil, alguém numa situação deplorável, sem juízo, escravo, e agora o transformando em um proclamador do reino. Proclamador das verdades do reino. Um proclamador do poder do reino. E a Bíblia diz que ele não foi só para a sua família, ele saiu para as cidades que estavam ao redor e começou a falar. Se tinha eleito, se não tinha, se ia salvar, não importa. Eu fui chamado, você foi chamado para ser proclamador do reino de Deus. É lógico que aqui é literal, mas eu quero fazer aqui uma aplicação. Tem muitos de nós que estamos querendo ir com Jesus já. Pastor, me leva. Não aguento mais, esse mundo me leva. Mas ninguém quer morrer, quer ser igual o Enoque e Elias, ninguém quer morrer. Aí me leva, não aguento mais esse mundo. Não é hora de ir, diz o Senhor. Não, você não vai comigo agora. O meu reino ainda não está consumado. Vocês são os meus pés e as minhas mãos. Vocês proclamarão o reino. Vocês é que falam. É vocês que eu estou dando autoridade para expulsar demônio, para pregar o evangelho, para trazer pessoas sem juízo a se tornar com juízo. É através de vocês, louvado seja Deus. Ou vocês acham que acabam os eleitos aqui dessa cidade? Tem muito eleito aqui. E eu não estou pregando para missionar a voz de Cristo. Estou pregando na igreja aqui também, a igreja que eu sirvo como pastor. Tenho falado para os irmãos, nós precisamos despertar. Nós não cremos nisso. Nós não somos povo do reino. E aí? Quando a gente menos espera, a gente já está lá acariciando um porquinho. Gostando mais do porquinho do que da obra redentora de Deus, do reino de Deus. Tem uns crentes que ele nem converteu, ele foi para a igreja com o porquinho debaixo do braço e continua com ele. Não, irmãos, quando o evangelho do reino entra dentro da tua alma, Jesus domina você. Jesus me domina. E aí eu não me mando mais. Eu quero ir, não, você não vai, você vai me obedecer. Sim, senhor, o que é para fazer? Vai e prega. Sim, senhor, eu vou pregar. Você está entendendo o que é o evangelho do reino? É domínio sobre a gente, é senhorio de Deus sobre nós. E quer dizer o quê? Que você não se manda. Se você é povo do reino, você não manda em você mesmo. É o Senhor desse reino que manda em você, que manda em mim. Nós precisamos entender, esse reino está aqui, e nós somos os promulgadores desse reino agora. Eu não me lembro, acho que foi Charles Spurgeon que disse para os seus alunos um dia, pastores, iam ser pastores, alunos de seminário. Eles, olha, se a rainha da Inglaterra chamar vocês para serem embaixadores da Inglaterra, não se rebaixem a esse cargo. Vocês já são embaixadores do céu. Você está entendendo em que negócio você participa, meu santo? Você ficar querendo puxar esse porquinho na corda? Deixa esse bicho se precipitar lá no mar logo.
Eu fico imaginando se aquele rapaz, pastor Cleus, ficasse olhando para a manada de porco. Nossa, mas o bichinho estava comigo, foi tudo para lá. Mais de 2.000 capetas no corpo do menino. Tem uns aí que tem mais do que 2.000. Não, ele não ficou com saudade daquela. Irmãos, eu acho impressionante essa obra do reino de Deus na vida do pecador. É por isso que eu fico, às vezes, em crise, pastor Cleus, porque tem muita gente que dentro das igrejas nossas que parece que não entendeu. O evangelho não chegou, o reino não está dentro dele. Porque se o reino entrar em você, o teu desejo é querer estar com Cristo, o teu desejo é trabalhar por Jesus, o teu desejo é viver para Jesus. Não é correr atrás do mar e catar os porquinhos que morreu, não. Não é ficar preocupado, Jesus, você está me atrapalhando. Não, Jesus não atrapalha aquele a quem de fato foi alcançado pela graça. Jesus começa a comandá-lo, começa a dirigi-lo, e ele começa a viver para Jesus. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Muitas pessoas dizem, eu sou de Jesus. Não, tem muitas pessoas como aquela multidão, está pedindo para Jesus sair de perto. Sai daqui, Jesus, sai da minha casa que o Senhor está atrapalhando. Ah, não, se for para fazer igual o Senhor está mandando no meu casamento, eu não quero. Não, eu não vou ser essa mulher que o Senhor quer que eu seja, não. Não, eu não vou ser esse homem que o Senhor quer que eu seja, não. Não vou ser esse pai, esse filho, não vou ser esse empresário. Vai embora daqui, Jesus. Tem muita gente assim, porque eles não querem o senhorio de Cristo. E de fato, é a situação do pecador. Mas estão por aí dizendo ser cristãos. Mas entenda uma coisa, quando o reino entra no coração de alguém, acontece isso. Nos mostra que nós vivíamos uma vida inútil. Por mais promissora que era a nossa vida antes de Cristo, por mais que nós éramos ricos, tínhamos posição, por mais que você tinha o que você quisesse ter antes, diante de Deus, era como esse rapaz. Mas a partir de Jesus, a partir da implantação do reino nele, agora sim, ele tem uma missão, agora ele é útil. E eu gosto muito daquele texto de Filemão, quando Paulo fala a Filemão, fala, Onésimo, para você era inútil antes, agora ele é útil para mim e para você. Porque o evangelho nos tira da inutilidade e nos dá uma missão, nos dá um propósito de vida. Você recebeu esse propósito? Você recebeu isso da parte de Deus? Então o Senhor quer renovar o teu e o meu coração. Ei, você foi chamado para a maior das sublimes missões. Deus não consagrou, nem ordenou, nem ungiu esse rapaz a pastor, não. Nem a missionário, não fez nenhuma cerimônia, não. Jesus só mandou ele ir. E foi a palavra que ele deu aos apóstolos, deu à igreja, aí de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que está acontecendo com o nosso ID, irmãos? Nós precisamos ser despertados, o reino é esse. É fazer um povo e dar-lhe uma missão, um propósito, até que Jesus venha. E o propósito nosso é esse aqui, ó. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades o quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Que Deus me ajude e te ajude. Que nós possamos viver esse evangelho do reino de forma mais atenuante. Para de se embolar com o negócio dessa vida. Você vive aqui, mas você é peregrino. Se você é de Jesus, o reino dele não é daqui. Ele mesmo disse, somos peregrinos, somos forasteiros. E aqui nós temos uma missão, somos embaixadores desse reino. Então entenda em nome de Jesus, que esse reino o reino de Deus em ação, por meio da pessoa de Jesus, mostra Cristo vindo ao encontro do pecador, Jesus mostrando a situação do ser humano e o domínio dele sobre o diabo e o ser humano, e sobre toda a criação. Jesus mostra o seu poder sobre isso tudo, e Jesus torna pecadores perdidos em proclamadores do seu reino. Não é hora de irmos com Jesus ainda, é hora de proclamarmos. Convido você a ficar de pé. E isso tudo é o exemplo do reino inaugurado. Já foi, está acontecendo. Lembra de como eu comecei a mensagem? Dessa família? Foi esse reino que entrou lá e mudou tudo. Você tem o poder de Deus em suas mãos. Qual que é, pastor? O evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito é o nome de Cristo Salvador. Que nessa manhã eu e você saímos daqui pensando nisso.
Quero que você baixe a sua cabeça em nome de Jesus. Não olhe para lado nenhum, nem para frente, olhe para dentro. Olhe para dentro de você. Qual tem sido a nossa postura diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito? Da obra de Deus na tua vida. Quem era você? Quem era você? Era alguém idólatra como a minha família? Alcoólatra? Era alguém perdido, brigão? Confusão a toda hora? A pobreza, a angústia, a depressão? Quem era você? O que Jesus fez na tua vida? Vivia debaixo, escravizado com a mentira, debaixo da mentira, dos poderes de Satanás. Jesus te libertou. Ei, se Ele fez isso com você e comigo, que a nossa atitude seja como daquele rapaz. Agora, com juízo, vestido, cheio da presença de Deus, vamos proclamar o Evangelho. Vamos proclamar o reino inaugurado. Vamos proclamar Cristo ressuscitado. Vamos proclamar que Ele salva pecadores, que Ele liberta pessoas.